18, versículo 23. A palavra de Deus nos diz assim: aproximou-se dele e disse, Abraão, se aproximou de Deus e disse: exterminarás os justos com os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade, mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? E o Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por causa deles. Então Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 e não 50. Destruirás a cidade por falta de 5 justos? O Senhor disse: se eu encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: por causa dos 40 não a destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu Senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: se eu encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. E o Senhor respondeu: por causa dos 20 não a destruirei. Por fim Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10 não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e voltou para a sua tenda. Bem, queridos? Quando sentar-se, bem? Esses próximos minutos eu quero partilhar uma palavra. Fiquei refletindo essa semana sobre muitas coisas que estão acontecendo. E quem é pai e mãe de crianças ou adolescentes que estão na escola, essa semana a gente teve que lidar, ou talvez você tenha sobrinhos, enfim, conhecidos. Nós tivemos que lidar com o pânico coletivo que tem sido gerado por conta da propagação das notícias, de que toda hora a gente recebe uma mensagem assim: nós vamos invadir, vamos matar todo mundo, vamos exterminar todo mundo. Alguém teve que lidar com isso essa semana? Pai, mãe, tio. E eu fiquei pensando nisso, A gente tem tantos desafios, gente? No mundo de hoje, assim, estou citando essa situação, mas há muitas outras que vão gerando em nós aquela sensação de insegurança. Aquela sensação que parece que, assim, que o mundo está acabando e que a gente não tem mais para onde ir. A gente culpa as redes sociais, a gente fala assim, a culpa do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Twitter, enfim, as redes sociais. Mas eu fiquei lembrando hoje ainda pela manhã, eu me lembrei de quando a gente morava, a Ju e eu morávamos em São Bernardo do Campo, em 2006. Eu acho que naquela época provavelmente ainda existia o Orkut. Alguém ainda usava o Orkut? E já existia Facebook, mas ainda num grau muito pequeno comparado a hoje. Mas numa sexta-feira, eu não me lembro se do mês de abril ou de maio, eu até devia ter pesquisado isso, mas eu esqueci e lembrei agora. Houve uma onda de ataques do PCC, pessoas morrendo em vários lugares do estado de São Paulo. E a gente morava na Grande São Paulo naquela época. Sexta-feira, as margens ali da rodovia da Anchieta, que era onde a gente morava, no Rude Ramos, que é um bairro de São Bernardo do Campo. Numa sexta-feira do mês de abril ou de maio, o PCC disse que ia acabar com a cidade, que era para todo mundo voltar para casa. E São Paulo parou. Numa sexta-feira do mês de abril ou de maio, no ano de 2006. Por volta das 4 horas da tarde, era possível ver, sabe aquela cena de Velho Oeste? Aqueles folhetinhos, aquelas folhas rolando assim você imagina São Paulo, sexta-feira,
tudo parado, aquele pânico, pais buscando crianças nas escolas. A Ju trabalhava numa ONG, né? A gente falava ONG, hoje não se fala mais ONG, na época era ONG. E aí eu fui buscá-la, né? A gente já tinha carro. Um trajeto que levava 10 minutos, nós gastamos quase 1 hora. Porque todo mundo saindo de casa, todo mundo ali, saindo, não, voltando para casa, né? Aquele medo coletivo. E aí essa semana, mais uma vez, né? Cenas, realidades diferentes, mas aquela sensação de medo e de insegurança, e pode ser com rede social hoje, pode ser sem rede social no passado, quando o pânico coletivo é disseminado no meio da sociedade, todo mundo de alguma forma sofre. E aliás, gente, talvez seja bom a gente lembrar que nós ainda estamos, a sociedade ainda está em processo de cura por conta de tudo que nós vivemos durante a pandemia do coronavírus. 20, 21, gente, não foram anos fáceis. A gente ainda está naquele processo de cura, de restauração, e aí é uma pancada atrás da outra que a gente vai levando, que a gente vai, enfim, tentando assimilar. E a grande questão é, como nós, igreja, homens e mulheres de Deus, cristãos e cristãs, como nós devemos nos portar, nos posicionar diante disso? Disseminando tudo quanto é áudio que a gente recebe, tudo quanto é foto, imagem, e tudo isso aí, gente, com todo respeito, né? É para gerar pânico. Nos Estados Unidos, eu posso estar enganado, tá? Mas nos Estados Unidos foram catalogados 307 ataques a escolas nos últimos 50 anos. 327. No Brasil, se eu tiver errado, alguém me corrige, tá? Se não me engano, foram 7 casos até hoje, pelo menos que estão registrados, tá bom? Então, quando a gente entra nessa onda, nós estamos sendo instrumentos do caos, da falta de fé e da desorganização da sociedade. Nós, como igreja, precisamos ter uma posição diferente. E aí não é só com relação a essas questões diretamente ligadas à escola, mas a gente pode ampliar isso e falar sobre a vida, a realidade da vida como um todo. Abraão, diante de um pânico coletivo, teve uma atitude. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, primeiro foi a festa, né? Deus fala assim, Abraão, daqui a 1 ano eu vou voltar e você terá nos seus braços o seu filho, você estará embalando o seu filho, né? Que coisa linda, hoje nasceu o Henrique, né? E que menino bonito, né, gente? Apesar do Ricardo, que menino lindo é o Henrique, meu Jesus, né? Louvado seja Deus pela vida, o DNA da Rita, né? Se estiver me ouvindo aí, não fica bravo não, Ricardo. Sabe? Então, a gente lembra hoje, viu a foto, né? Viu uns videozinhos que eles mandaram do Henrique. Que coisa linda, né? A gente poder ter nos nossos colos, né? Nos nossos braços uma criança. O meu retorno parou, não sei se aconteceu, agora voltou. E Abraão, então, recebe uma promessa de Deus. Olha, Abraão, Deus fala para ele assim, você vai se cumprir a promessa que eu dei a você. Você está aguardando há 25 anos, o seu dia vai chegar, Abraão. Não está isso na Bíblia, mas eu imagino que se o anjo representando Deus fala assim, daqui a 1 ano eu vou voltar e você estará com seus braços, eu gosto de pensar que aquele era o aniversário de Abraão. E Deus falou assim, ó, você vai ganhar um presente no seu próximo aniversário daqui a 1 ano. Eu gosto de pensar assim. Não está na Bíblia isso, é coisa da minha cabeça, tá bom? É só um pensamento meu. E aí quando o anjo representando Deus está deixando a tenda de Abraão, está indo embora, o anjo pensa assim, olha, Abraão é meu amigo. Eu prometi que através de Abraão eu vou construir uma grande nação. E eu estou saindo daqui para destruir uma cidade. Não é justo, eu preciso contar para Abraão aquilo que eu estou para fazer. Então o anjo representando Deus volta até Abraão e diz assim, Abraão, o clamor de Sodoma e Gomorra, nós não lemos essa parte do texto, mas é o capítulo 18, porque é muito longa a leitura. Deus fala através do anjo dizendo,
o clamor de Sodoma e Gomorra subiu ao céu e chegou até mim, e eu desci até aqui para destruir aquela cidade. Abraão tinha parentes em Sodoma. Ló, o seu sobrinho, os filhos, as filhas de Ló, a esposa de Ló estavam lá. Abraão podia ter entrado em pânico, né? Ai meu Deus, eu tenho que avisar meu sobrinho, eu preciso fazer alguma coisa, não, eu vou correr na frente do anjo. Não, ele podia tentar segurar a barra do vestido do anjo, né? Como Jacó fez lá no Vale do Jaboque. Aliás, como Jacó vai fazer, Jacó nasceu depois. Estou até misturando os tempos das histórias. Jacó nasce depois, ele nem sabia da história do Jacó ainda, Jacó é neto de Abraão. Ele podia fazer alguma coisa, ele podia entrar em pânico, ele podia chorar e começar a dizer assim: ai, meu sobrinho que eu tanto amei, eu tirei meu sobrinho, ele veio comigo para esse lugar e agora ele vai morrer. Ah, não tem mais jeito, está tudo acabado. Abraão podia ter entrado no desespero, né? Mandado assim: olha, meu empregado, corre na frente do anjo e chega primeiro lá em Sodoma e avisa todo mundo que está tudo acabado, que o anjo está indo lá para acabar. Mas qual foi a atitude de Abraão? Foi de pânico? Ou foi de fé? Abraão toma coragem e ele se levanta e fala assim: Senhor, não te apresses a destruir a cidade. O Senhor vai tratar o perverso com aquele que é justo, ou seja, o Senhor vai misturar todo mundo que é bom com todo mundo que é ruim e vai tratar todo mundo do mesmo jeito. O Senhor não vai fazer diferença entre quem vive uma vida correta e entre quem vive uma vida torta. O Senhor não vai fazer diferença entre aqueles que buscam uma vida justa diante do mundo, diante da sociedade, diante do Senhor, com aqueles que não dão a menor importância para aquilo que é correto. Ou seja, o Senhor vai tratar todo mundo igual. E aí isso mexeu, isso moveu o coração de Deus. Abraão percebeu que havia possibilidade. Então Abraão começa a clamar: Senhor, tem muita gente naquela cidade, mas se tiver pelo menos 50 pessoas justas, o Senhor vai destruir a cidade. E olha, gente, que Abraão podia ter a atitude do pânico, ou ele poderia ter tido a atitude da indiferença. Se você depois ler a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 13, os empregados de Abraão brigam com os empregados de Ló. Os pastores de Abraão brigam com os pastores de Ló por conta dos rebanhos. Não havia espaço suficiente para os rebanhos de Abraão e de Ló. E aí Abraão fala para o Ló, seu sobrinho, dizendo assim: olha, faz o seguinte, vamos resolver esse problema. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí diz o texto que Ló olhou ao seu redor e viu as campinas verdes de Sodoma e Gomorra. E do outro lado eram as areias do deserto. Que lado que Ló escolheu? As campinas. Abraão podia ter tomado, né, conhecimento da destruição da cidade e ele poderia ter tido aquela sensação de indiferença ou de vingança, não é? Ele podia ter dito assim: tá vendo, bobão? Quem mandou escolher as terras de Sodoma e Gomorra? Agora você vai morrer, Ló. Tá vendo? Você me largou aqui no deserto. Agora tomara que morra mesmo, tomara que acabe com tudo. Abraão podia ter tido essa atitude. Ou cantado aquela música bem legal, né? Tá vendo, Ló? A minha vitória tem sabor de mel. Ei, Fábio, tá vendo, Fábio? Essa é pro Fábio. Não, tô brincando com o Fábio, tá, gente? Abraão teve uma atitude. Ele vai interceder. Em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, o profeta ouve Deus dizendo assim: Ezequiel, eu busquei entre as pessoas alguém que se colocasse nas brechas em favor do povo diante de mim, mas eu não encontrei ninguém. Deus fala assim: eu olhei para a humanidade, eu olhei para o meu povo e ninguém clamou, ninguém pediu misericórdia, não tinha ninguém clamando. Agora, nesse caso de Sodoma e Gomorra, tinha um justo clamando. Alguém que decidiu colocar-se nas brechas em favor daquele povo. Alguém que não disse assim: Senhor, não esquece o pecado daquele povo. Sabe, Senhor, faz de conta que não aconteceu nada. Não, Abraão começou a clamar dizendo assim: Senhor, salva aquela cidade se tiver 50 pessoas justas.
porque através desses 50 justos que o Senhor salvar a cidade, aquela cidade pode ser mudada. Abraão não teve um senso de vingança, de pedir a morte de ninguém. Abraão não teve um senso de indiferença, de dizer, não estou preocupado. Abraão não entrou em pânico, tentando fazer aquilo que só Deus poderia fazer. Abraão começa a clamar, Senhor, salva aquela cidade, por amor a 50 pessoas. Mas ele sabia que aquela cidade era uma cidade complicada, era uma cidade tomada pelo pecado. Então Abraão entendeu que não tinha 50, e aí é onde a gente aprende, lembrando do texto que nós lemos na abertura do culto, quando o profeta Isaías diz assim, não descansem e não deem descanso ao Senhor. Abraão podia ter deixado Deus embora, Abraão podia ter pensado assim, ufa, fiz a minha parte, ufa, meu pedacinho do céu está conquistado. Abraão pensou, não tem 50. Senhor, não vai embora ainda não. Senhor, mas e se tiver só 45? Olha a canseira que ele começou a dar em Deus. Senhor, e se tiver 35? Senhor, e se tiver 30? Senhor, e se for 25? E se só tiver 20? Senhor, e se só tiver 10? Aí Deus falou, Abraão, chega. Se tiver só 10, eu vou poupar, eu vou salvar esses 10. Abraão não descansou. Abraão não deu descanso ao Senhor, até que a sua oração foi ouvida. Interessante, meus amados e amadas, que Abraão é chamado na Bíblia de o pai da fé. Abraão também é conhecido na Bíblia como o amigo de Deus. Eu fico pensando que nós, igreja, hoje somos o Abraão do século 21. A igreja no século 21 é, ou deve ser pai e mãe da fé de muitas pessoas. Nos tempos que nós vivemos, a igreja precisa ser conhecida e reconhecida como amiga de Deus. Então, nos tempos de hoje, como Abraão clamou pela Sodoma da época, nos tempos de hoje nós precisamos clamar, e meus irmãos e minhas irmãs, o clamor que subiu adiante de Deus por Sodoma e Gomorra era o clamor de uma cidade corrompida politicamente, era o clamor de uma cidade ou de uma sociedade corrompida moralmente, sexualmente. Não havia distinção entre masculino e feminino. Os anjos de Deus entram naquela cidade e diz o texto que ao entrar dentro da casa de Ló, os homens da cidade batem na porta da casa de Ló dizendo assim, deixa esses homens virem aqui porque nós queremos ter relação sexual com eles. Os homens da cidade, clamam para ter relação sexual com os anjos de Deus que estavam dentro da casa de Ló. Ou seja, havia uma corrupção moral. Não parece um pouco com os dias que a gente vive hoje? Daqui a pouco vai ser errado alguém declarar assim, não, eu sou homem. Ou como diria a música do Mato Grosso, em Mato Grosso, ser um homem masculino não fere o meu lado feminino, né? A gente diz assim, não, eu sou homem, e sendo homem eu reconheço a mulher, eu reconheço o ser feminino, eu reconheço a diferença que há entre ser homem e ser mulher. Daqui a pouco quem dizer isso vai ser preso. Ou quem dizer o contrário, né? Não, as mulheres, não, eu sou mulher. Sexo feminino. Daqui a pouco a gente vai estar errado em dizer isso, porque... E não é só isso, tá, gente? No mundo de hoje, nada se resume à questão sexual, não. É a sexualidade, é a questão racial, é a questão social. Ou seja, a Sodoma e Gomorra de hoje é uma mistura de questões de sexualidade, de questões relacionais, de questões raciais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é provável que o clamor da Sodoma e Gomorra do século 21 também tem chegado até o coração. O pecado da humanidade do século 21, da Sodoma e da Gomorra do século 21. E quando eu falo desse jeito, eu não sou, gente, de verdade, eu não tenho nenhum preconceito contra pessoas que se declaram LGBTQIA. Não tenho, eu amo essas pessoas como elas são. Mas como homem de Deus que acredita nos princípios da Bíblia, eu sempre vou pregar aquilo que eu aprendi na Bíblia, que Deus criou homem, que Deus criou mulher. A igreja pode receber quantos homossexuais ela quiserem participar da igreja. Ninguém vai impedi-los de vir a um culto, de participar dos momentos comunitários da igreja.
mas estando aqui, eles vão ouvir aquilo que a Bíblia ensina, ou vendo um culto, uma transmissão nossa. Eles têm todos os direitos civis assegurados e nós vamos lutar sempre para isso, mas biblicamente nós reafirmamos a nossa fé dizendo: Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E assim foi feito. Amém, queridos? E isso precisa marcar a nossa vida, não essa sensação de dizer isso, mas a sensação de clamar a Deus por misericórdia. Como Abraão. Abraão não entrou em pânico, Abraão não foi indiferente, Abraão não buscou vingança. Abraão clamou pela misericórdia de Deus. E é isso, meus amados, que eu e você precisamos fazer nesses dias. Existem muitas Sodomas e muitas Gomorras ao nosso redor, muitos lugares corrompidos, muitas histórias destruídas. Nós precisamos nos levantar nesses dias e orar. Senhor, se tiver só 50, se tiver só 40, se tiver só 30, se tiver só 20, se tiver só 10 justos, meu. Salva, salva, Jesus. Isso é identificação, isso é compaixão, isso é autoridade. A autoridade que Deus dá à igreja não é a autoridade de destruir, mas como diz lá o texto de Mateus 16, é a autoridade de ligar. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Não é a autoridade de condenar, não é a autoridade de dizer, né, apressadamente que alguém está condenado. É a autoridade de dizer: Senhor, tem misericórdia destas vidas. Tem misericórdia dessa situação. Senhor, tem misericórdia da minha casa, da minha família, do meu trabalho, da minha igreja, da minha cidade, do meu Brasil. Senhor, guarda as crianças. Senhor, guarda os adolescentes nas escolas. Senhor, guarda pais e mães que choram. Senhor, guarda casamentos que estão em crises, maridos e mulheres que não estão se entendendo. Senhor, meu Deus, tem misericórdia de quem está doente em tratamento de uma doença, seja uma doença grave como um câncer, ou seja uma doença considerada mais simples, como uma infecção, como um problema corriqueiro. Senhor, tem misericórdia, entra com a divina providência do céu. Senhor, tem misericórdia, alcança vidas, alcança corações, e nesse ínterim, enquanto nós clamamos, o Senhor vai falar com cada um de nós. A palavra de Deus em Amós, estou terminando já para a gente orar, gente, eu esqueci que hoje é sexta-feira, eu tenho que ser mais rápido na pregação. Mas Amós capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz assim: certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus não destruiu Sodoma e Gomorra antes de revelar a Abraão. Deus quer falar comigo e com você. Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, um dos textos mais citados e conhecidos da Bíblia, Deus disse através do profeta Jeremias: clama a mim e responderei, e mostrarei grandes e desconhecidas coisas que você ainda não sabe. Então clama, querido. Clame, ore. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo disse assim: eu quero que os homens ergam mãos santas, mãos abençoadoras em todo tempo e em todo momento. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Sabe, a gente precisa erguer as nossas mãos. A gente às vezes perde tempo reclamando, perde tempo duvidando. E eu não sei se você já parou para prestar atenção nisso, mas o mesmo tempo que você leva para criticar, para duvidar, para reclamar, para murmurar, seria o tempo que você e eu gastaríamos para orar. O mesmo tempo. O mesmo tempo que você gastaria, que eu gastaria, para reclamar, para murmurar, para condenar, para clamar por vingança, é exatamente o mesmo tempo que a gente levaria para dizer assim: Senhor, salva, tem misericórdia. Não julga o justo junto com o ímpio. Senhor, tem misericórdia. Abraão poderia ter feito muitas coisas. Ele preferiu a melhor parte. Ele orou.
E nós? Qual será a nossa atitude hoje? Entrar em pânico? Buscar vingança? Ser indiferente? Ou ter uma atitude de fé e clamar diante de Deus para que Ele envie o socorro e a resposta que nós tanto precisamos? Eleva os meus olhos para os montes, não é? Aquele texto lindo do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Em Isaías 62, que nós lemos no início do culto, vou lê-lo novamente. O Senhor disse assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, coloquei guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Quem são os guardas que estão nos muros, nos arredores da cidade, espiritualmente falando hoje? É a igreja. É a igreja que tem que orar. Sobre os muros da cidade, o Senhor levantou a igreja para orar, para clamar, para pedir que Deus poupe 50 justos, para pedir que Deus se lembre de 10 justos, para pedir que Deus ouça a oração do mais simples, homem ou mulher que clama, chora e pede um milagre. Não deem descanso a eles, não deem descanso até que o Senhor restaure Jerusalém e a coloque por objeto de louvor sobre a face da terra. Vamos orar nessa noite? Gênesis 18.